A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2026, Vocacionados para uma nobre missão, ser e fazer discípulos. Estudos baseados nos livros de Jeremias e Lamentações. O autor da revista, irmãos, é o pastor Adonias Júnior. E a biografia desse querido pastor já está no primeiro vídeo. Se os irmãos tiverem interesse em dar uma olhadinha, está lá no primeiro vídeo, desse trimestre. Nós estamos estudando hoje, vamos estudar a terceira lição, combatendo a falsa espiritualidade. Lição 3, a terceira lição. O texto base é Jeremias 5, de 1 a 14. E nós estaremos orando agora, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de nós juntos podermos estar fazendo esse vídeo, eu sei que eu tenho tido um pouquinho de dificuldade de fazer o vídeo por falta de um pouquinho de tempo, mas eu creio que os irmãos possam entender, Mas logo assim que nós tivermos uma boa oportunidade, voltaremos ao normal, Creio que já a partir da próxima semana a gente possamos, ter o vídeo já no dia certo, Então, irmãos, vamos estar orando agora nessa hora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, ó Deus, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui juntos, fazendo esse vídeo, ó Deus, essa videoaula, e estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Ó Pai, abençoe os inscritos, abençoe os alunos, abençoe a todos, ó Deus, nesse mês da EBD, o mês da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar abençoando todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, combatendo a falsa espiritualidade. O objetivo dessa lição é refletir que o cumprimento da missão exige integridade e pureza de coração, pois Deus não abençoa quem fingimos ser, Então, Deus quer que nós sejamos autênticos, Agora, irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto, A leitura do texto que está em Jeremias 5, de 1 a 14. São 14 versículos apenas. Diz assim a palavra de Deus: Dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém ou a um homem que pratique a justiça e que busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Ainda que diga, vive o Senhor de certo, falsamente juro. Ah, Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade, e feristes, e não lhes doeu. Consumiste, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. Eu, porém, disse, devera estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. O leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sai delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram as suas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses. Depois de os ter fartado, adulteraram em casas de meretriz e ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantaram-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixarei eu de castigar essas coisas, diz o Senhor,
E não vingaria a minha alma a uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruís, não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente houveram contra mim a casa de Israel, a casa de Judá, diz o Senhor. Nego ao Senhor, e diz não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá, e não veremos a espada nem fome. E até os profetas se foram como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, portanto dissestes tal palavra, eis que converterei as minhas palavras em tua boca em fogo, e este povo em lenha, eles serão consumidos. Amém, né? Então, é o texto que nós temos trabalhar, né, nesta manhã, aliás, nesse dia, né, perdão, irmão. Então, irmãos, nós vamos partir para a revista, né? Já falamos sobre o objetivo. O conteúdo do capítulo 4, 6 revela um estágio avançado da crise nacional de Judá, em que o juízo já não era apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade que se aproximava apressadamente. Esse capítulo conecta a situação política internacional, fracasso espiritual do povo e a mensagem profeta prestes a se cumprir, mostrando que a queda de Judá não seria um acidente da história, mas consequência direta à sua infidelidade contínua e a aliança com o Senhor. Lembrando, irmãos, aqui que o reino do norte já tinha sido dizimado, né? E agora o juízo vinha também por parte do Senhor sobre Judá, pelo mesmo pecado, né? A idolatria. Mas antes, irmãos, eu quero falar o que nós vamos... uma palavra aqui é a coerência, né? O que é a coerência? Coerência, sinônimos que lógico, congruente, harmônico, consistente, conexo, indica algo nexo, nacional ou acordo, princípios, como discurso coerente, né? Então, muitas das vezes nós falamos uma coisa e praticamos outra. A religiosidade Judá continuar vivendo uma profunda contradição. A reforma promovida por Josias não havia produzido uma transformação verdadeira no coração da população. A idolatria, a injustiça social, a corrupção moral permaneciam enraizadas na sociedade. Não é diferente dos nossos dias, né, irmão? Que nós vemos a corrupção generalizada no meio da sociedade, porque o povo está afastado de Deus, né? Aqui no caso aqui de Judá, esse rei Josias, ele começou a fazer uma reforma, mas o povo estava tão enraizado, né, nas suas misérias, na sua pobreza espiritual, que era difícil largar a corrupção, a idolatria, principalmente a idolatria, né, que ao longo do tempo foi trabalhada ali como uma coisa normal. A idolatria, a injustiça social, a corrupção moral permanecia enraizada na sociedade. Jeremias denunciou líderes religiosos e políticos que transmitiam uma falsa sensação de segurança e proclamarem paz, quando na realidade a nação caminhava para a destruição. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para anunciar o juízo de Deus trazido àquela nação. Então, muitos líderes, né, que estavam junto com o reinado, profetizavam coisa contrária da de Jeremias, né? Jeremias falava que viria uma grande destruição, e eles diziam não, que era paz. Historicamente, esses capítulos expressam a tensão entre o chamado e o arrependimento, e a constatação da dureza do coração de um povo. Judá estava com o coração endurecido. Lembra de Faraó? Faraó endureceu o coração, né? Por isso, Jeremias convocou a nação de Judá a uma conversão urgente e profunda, que descreveu como a necessidade de circuncidar o coração. Contudo, o povo se mostrou incapaz de ouvir. O lamento do profeta que sofreu ao anunciar a destruição que se aproximava reflete a gravidade do momento histórico vivido por Judá. Então Jeremias passou por grande turbulência, né? Porque
ele foi confrontar aquele povo perverso, né, que estava pervertendo a nação de Judá. Nesse primeiro tópico, aparência espiritual, comportamentos mundanos. O problema de Judá, que se repete nos dias atuais, né, aqui a revista nos traz, que ele se repete nesses dias, era a falta de coerência. Então eu já disse o que é a falta de coerência, né? Não há nexo naquilo que nós falamos, né? Ou falamos e não praticamos. Entre o discurso e a prática, entre a explicação e exemplo, Deus se utilizou do profeta Jeremias para denunciar líderes que possuíam aparência espiritual, mas manifestavam comportamentos mundanos, né? Reis e príncipes e líderes religiosos daquela época tinha a aparência de espiritual. E como aqui o texto nos diz, como os nossos dias. E é verdade, né? Nós temos visto aí. De fato, a maior necessidade hoje é a presença de pessoas que desenvolvam uma vida marcada pela integridade, né? Inteiro, né? A integridade é uma necessidade urgente, tanto na nossa sociedade como em nós mesmos. A morte da integridade tem causado grandes estragos. Isso, irmão, reflete em toda a esfera da sociedade, quando nós vemos tanta corrupção no meio do povo, né? Violência generalizada, né? Corrupção também e sistemática, né? Uma comunidade liderada por líderes deficientes, sem integridade no caráter, na coerência, na atitude. Essa é a razão porque nós vivemos um mundo de corrupção, porque não há integridade na liderança, nos líderes, né? No caráter e a coerência nas atitudes. Pode até apresentar grande potencial, mas jamais manifestará realizações concretas e permanentes. Essas lideranças, né? Esses líderes, por não estar com a coerência, né? Em coerência com seus discursos, com suas práticas, se tornam vulneráveis e não tem permanência, né? Não permanece por muito tempo, porque eles caem, né? E jamais se manifestará realizações concretas e permanentes. Na verdade, uma liderança deficiente ou ineficaz compromete não apenas a comunidade local, mas uma geração inteira. Então, por isso que nós vemos que a cada dia a deterioração de uma sociedade, ela acontece porque não há substituto, né? Não há pessoas íntegras que se dispõem a colocar para fazer as coisas corretas, né? Não é fácil definir espiritualidade, no entanto, sua presença e sua ausência é facilmente percebida. É como nos dias nós percebemos que é difícil encontrar uma pessoa com integridade, íntegro, né? Com a sua natureza limpa, né? Diante de muitas coisas que nós vemos. Se existe uma necessidade gritando na igreja, né? Agora nós voltamos para a igreja. Desse tempo é que uma liderança espiritual sacrificial, plena de autoridade vinda do altar. Então o que nós estamos precisando nesses dias, como o autor está colocando, é que do altar, na liderança da igreja, seja essas pessoas que venham do altar, né? Venham da liderança maior. O nosso chamado é para integridade e não para carnalidade. É para a essência e jamais para a aparência. Foi o profeta Isaías quem disse: venha o braço do Senhor e não. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas suas maldades separam vocês do seu Deus. Seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá, né? Então, o que nos afasta de Deus, o que nos mantém afastado de Deus são os nossos pecados. O que é pecado? É tudo aquilo que foge da vontade de Deus, né?
É o errar o alvo, né? Quando você erra o alvo, você também foge da vontade de Deus, né? O que Deus queria já não tem comprometimento com você. Isaías, nós vamos ler aqui Isaías 59, de 1 a 2, né? Profeta Isaías profetizou, né? Naquela época já se falava sobre a corrupção. Isaías 59, né? Devagar aqui que nós vamos chegar lá. 56, 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vós não o ouça, né? O que encobre o rosto de Deus? Os pecados, né? Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, e por isso muitas das vezes ele não ouve, porque o seu ouvido está encoberto pelos nossos pecados. É necessário haver um processo de purificação. Sem o processo de purificação não há liberação da presença de Deus. O próprio autor do Hebreus 12, 14 afirma que sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Não há como aproximar-se de Deus praticando o que Deus odeia, o pecado, né? E a integridade gera inimizade contra o pecado. Isaías 1, 18. O nosso Deus faz um convite amoroso. Venha, vamos refletir junto, diz o Senhor. Então Deus chama a humanidade a se refletir, né? A ver os seus conceitos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Então Deus chama ao arrependimento a todos nós. Então falamos nesse primeiro tópico, a aparência espiritual, comportamentos mundanos. Segundo tópico aqui, irmãos, o vírus da carnalidade, né? Hoje nós temos uma porcentagem maior de crentes carnais, porque não buscam a verdadeira espiritualidade. Seja em vossa vida individual, em nosso contexto familiar, em nosso relacionamento na igreja ou na sociedade, muitas coisas que estão erradas conosco podem ser atribuídas à nossa própria carnalidade, né? Geralmente era quando colocamos os nossos olhos e corações em algo além de Cristo. Não existe possibilidade de viver com Cristo e com o mundo ao mesmo tempo. Essa situação leva a orações sem resposta, fraqueza emocional e física, perda de paz, ausência de alegria e diversos tipos de enfermidade. Além, né, irmão, de perdermos a comunhão com Deus, que é necessário, nós se tornamos pessoas enfermas, né? Então é necessário que nós busquemos a verdadeira essência, a espiritualidade, e não se tornamos crentes carnais. A carnalidade é um estado espiritual em que o cristão, nascido de novo, decide consciente persistir em viver para si mesmo, né? E não para Cristo. Então, o modo de você viver é não deixar Cristo viver, ter a sua atitude, né? Ou você não ter a atitude de Cristo sendo um novo crente. E muitas das vezes impedindo que o Espírito prevaleça sobre a sua carne. O cristão carnal é alguém que, apesar de ter tido experiência de fé com Cristo, continua sendo controlado pelos impulsos da carne. A vida cristã não pode ser vivida de qualquer forma. Na vida cristã não pode existir prática sem paixão, pregação sem unção, mero entretenimento. Se existe algo que jamais poderá ser negligenciado, é a nossa caminhada espiritual, com consagração a Deus, né? Então, nossa caminhada, nosso consagrar a Deus é que nos mantém firmes na fé. Mesmo que sejamos indignos e tragamos conosco nossas misérias e que o nosso passado esteja marcado por deslizes horrorosos, há um desejo em Deus em nos purificar.
a fim de sermos usados para a glória dele. Para a glória dele, Deus nos deseja purificar, limpar, purificar, santificar aquele que ele chama desde o seu decreto, né? No serviço de Deus precisamos mais de habilidade, mais do que competência, mais do que performance. No serviço de Deus precisamos de integridade, de fervor espiritual, da manifestação da presença do poder do Espírito Santo. No serviço de Deus dependemos não do nosso conhecimento, treinamento ou experiência, mas da ação transformadora do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos vencer a carne é através somente de Cristo, do Espírito Santo dele. É a obra transformadora que vai nos mover a fazer e cumprir o desejo de Deus. Foi Charles Spurgeon quem disse: é de extraordinária unção espiritual e não de extraordinário poder intelectual que necessitamos. Então, nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo para gerar vida, né? E fazer a sua obra a crescer, né? A se desenvolver. E Deus dá o crescimento, né? Deus dá o conhecimento e também a sabedoria. Agora, irmãos, nós vamos para o terceiro tópico e último tópico, né? Que vai falar removendo o véu. Nós sabemos que quando Cristo na cruz, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Esse véu descortinou, né? Deixou transparente a nossa entrada no acesso livre a Deus. Aqui, este é um momento para refletirmos quais são os véus que estão cobrindo a nossa face e que necessita ser removido, pois a condição para sermos instrumentos de Deus é arrependimento. Deus enviou o seu Filho, né? Enviou os profetas, enviou o seu Filho e tem anunciado através da sua igreja que nós nos arrependemos para ter uma vida íntegra e consagrada, né? É não ter a face coberta com verniz espiritual. Se não tivermos uma vida cristã autêntica, né? Autenticidade, né? E da palavra autenticidade, verdadeira, né? Não cumpriremos a missão que recebemos. Qual a missão? Ganhar almas, promover o reino de Deus, né? A consagração precede o cumprimento da missão de fazermos novos discípulos. Então nós somos comissionados a fazer novos discípulos, a propagar o evangelho, a proclamar, a divulgar, a anunciar a volta do Senhor. O evangelho de Jesus reivindica uma metamorfose, uma transformação, né? De vida, um modo de vida transformada. O evangelho de Jesus exige uma santidade e é traduzida para a realidade, pois Deus não está, nunca esteve e nunca estará disposto a usar um povo que não seja santo, independentemente dos métodos adotados. Então, Deus quer usar pessoas livres do pecado, né? Que não tenha, não impeça dele de caminhar na presença de Deus. O problema é que, infelizmente, o ser humano julga a igreja por valores externos, visíveis e contábeis, né? Normalmente acontece isso. Exemplos externos, visíveis e contábeis. Ou seja, a beleza do templo, quantos números de pessoas estão congregando, se existe uma estrutura administrativa adequada, ou o tipo de celebração que é realizado, a liturgia complementada, os estilos musicais compartilhados, se o pastor é um bom pregador, entre outros fatores. Então, quer dizer, ali a membresia ele procura aqueles status, né? Aquelas regras que muitas das vezes são engessadas pelo próprio homem.
pregador, entre outros fatores. No entanto, o critério de Jesus em relação à igreja é bem diferente. Os critérios de Jesus giram em torno de valores eternos, íntimos e visíveis. Então, qual o valor eterno que Deus nos deu? O amor do Pai, né? A obediência, né? E outros valores que Deus nos deu. Ele, em nenhum momento da história de Jesus, foi e nunca será encontrado julgando a igreja pela estrutura que possui. Antes, a avaliação de Jesus refere-se como pecado que assedia constantemente o tratado. É como a igreja se comporta mediante as provações e como a igreja vive anunciando o evangelho do reino. Então, nossa grande missão aqui na terra, como igreja, é anunciar o evangelho do reino, para que pessoas se convertam e creiam no poder de Deus transformador. O critério usado por Jesus para julgar a sua igreja, é muito mais particular do que público. É muito mais íntimo do que externo. Cristo está menos interessado em nossa produção e mais interessado em nossa devoção. A obra de Deus não pode ser definida em termos de resultados visíveis ou contábeis apenas. A obra de Deus deve, acima de tudo, ser definida pela postura de corações que tem o caráter de Cristo. Primeiramente, Deus requer de nós uma vida transformada. Deus exige fidelidade. Ele deseja obediência, ordem de fazermos discípulos, né? Então, como já disse anteriormente aqui na minha fala, a ordem dada é que nós irmos por todos os cantos e fazermos discípulos. Quando nós fazemos discípulo, aquele discípulo que foi gerado, foi ganho, transformado, trabalhado, ele vai gerar outro discípulo para povoar o reino de Deus nos céus, né? Então Deus tem intento de salvar a todos e quer salvar a todos, né? Mas todos aqueles que queiram ser santificados na presença de Deus. Por que santificado? Porque o nosso Deus é um Deus santo. E o pecado contamina o ser humano e afasta o ser humano da presença de Deus. Conclusão: a falsa espiritualidade não se limita dos desvios do indivíduo, mas reflete na crise mais profunda do caráter, discernimento e responsabilidade. Quando a espiritualidade é usada como instrumento de poder, manipulação ou autopromoção, ela deixa de cumprir seu propósito transformador e passa a gerar abuso, confusão, afastamento dos valores éticos e espirituais autênticos. Combater a falsa espiritualidade exige resgate da integridade, em que o discurso e a prática caminham juntos. A verdadeira espiritualidade se manifesta por meio da humildade, do serviço e da transparência, da devoção. Sem esses pilares, qualquer expressão espiritual torna-se vazia, ainda que revestida da linguagem religiosa. Então, devemos ter muito cuidado, né, quando há ensinamentos falsos introduzidos no meio do corpo de Cristo, né? E nós vamos ver que quando não há a humildade, a transparência e a devoção, porque esses são os pilares, né, são a base de qualquer, né, espiritualidade, torna-se vazia, ainda que revestida da linguagem religiosa. O enfrentamento da falsa espiritualidade não é um ataque à fé, mas uma defesa da sua autenticidade. Portanto, somente uma espiritualidade enraizada na verdade, no amor ao próximo e na coerência ética pode tomar uma comunidade de fé local saudável. Só dessa maneira, né, irmão, que nós possamos dizer que aquela comunidade é saudável quando existe espiritualidade enraizada, né, profunda, né, na verdade, no amor, e que tenha coerência ética. O nosso chamado é para inspirarmos e encorajar mais pessoas, gerando novos discípulos no reino de Deus.
Pelo medo, não pelo medo, né? Ou aparência, mas pelo exemplo e pela fidelidade aos ensinamentos divinos. Então, a nossa maior expressão de fé, de testemunho, para ganhar alma é o exemplo nosso, o maior exemplo, nosso bom testemunho. Que nós possamos, irmãos, com essa revista, né, com esse estudo, que nos tem inspirado, combatendo a falsa espiritualidade. É um momento que a igreja tem que pensar muito nos ensinamentos que têm sido trazidos dos púlpitos e também da escola bíblica dominical, e refletir, né, se ali há espiritualidade, se ali há a palavra de Deus, né? E nós vamos ver que muitas daquelas coisas que é ensinado ali foge um pouco da realidade do ensinamento cristão, né? Então nós devemos sempre pautar pela palavra de Deus. Para pensar e agir, já indo para o final desse estudo, né? No primeiro aqui ele fala assim: quais sinais indicam que uma espiritualidade pode estar baseada na aparência e não na transformação genuína. Segundo, como a falsa espiritualidade pode afetar a vida em comunidade. E 3, que hábitos nos ajudarão a desenvolver uma espiritualidade saudável. Aqui vale-se, né, nesse aqui, a oração, a leitura da palavra, o amor a Deus, né, e ao próximo também, nos ajudam a buscar a centralidade da palavra para ter uma vida saudável. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse estudo dessa lição desse trimestre, né? E quero te agradecer, meu amigo, meu irmão, pela oportunidade de nós estarmos juntos mais uma semana. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, né, estaremos na próxima semana. Mas antes, vamos orar, agradecer a Deus por esse estudo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, obrigado a Deus por mais um dia de vida e saúde, mais uma vez. Agradecemos a Ti, ó Deus, por estar nos direcionando a vida do nosso irmão, dos nossos irmãos, né? Que estão sempre conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Que o Senhor possa estar falando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?